Pessoal, como vocês bem sabem, no vídeo anterior eu anunciei a volta do canal e afirmei que dessa vez eu voltei e vim pra ficar. Pra sorte ou azar de alguns. Brincadeira, galera. E falei também que voltaria com conteúdos gamers. E claro que eu não poderia deixar de trazer hoje esse vídeo um tanto quanto, sei lá, abstrato, pra poder mostrar pra vocês. Esse jogo aqui fez parte da minha infância e da infância de muita, mas muita gente. Inclusive, se você jogou esse jogo quando era criança, comenta aqui nos comentários como você se lembra dele, pra até o final desse vídeo a gente descobrir junto se realmente é tudo aquilo que era pra gente ou se são apenas fezes. Então, sem mais enrolação, eu apresento a vocês Zathura, o jogo que foi baseado no livro, no filme, e que no final quase nada foi fiel às obras. Eu já começo aqui criando o meu perfil com o nome mais pica que eu poderia escolher. A gente começa com o nosso pai indo embora, precisando sair de casa por algum motivo, não sei lá pra quê, comprar um cigarro, não sei, porque foram 6 fucking horas de gameplay. E aí o Danny, o irmãozinho mais novo, ele tá com fome e pede pro Walter fazer o macarrão com queijo. E o Walter não quer fazer o macarrão com queijo, ele não quer cuidar do irmãozinho dele. Daí o Danny pergunta pro Walter o que é que ele sabe fazer, ele responde que sabe fazer água. E o Danny reclama com o Walter que o Walter precisa cuidar dele, porque ele é o irmão mais novo dele. Aí o Walter responde pro Danny que se ele não fosse tão bebê, ele poderia fazer o macarrão dele sozinho. E o Danny fala que ele não é um bebê, e aí o Walter fala que ele é um bebê, o Danny fala que ele não é um bebê, o Walter fala que ele é um bebê, o Danny fala que ele não é um bebê, o Walter fala que ele é um bebê, o Danny fala que ele não é um bebê, até que o Danny fica puto e joga a bola no Walter. Aí o Walter fala que vai bater no Danny e sai atrás dele. Na teoria a gente acha que ele deveria estar correndo, né? Mas ele tá simplesmente subindo a escada durão, assim, como vocês estão podendo ver aí, ó. O Danny se esconde no elevador, que é o lugar que ele se sente seguro. O Walter desce ele até o porão, que é um lugar onde o Danny tem medo. E finalmente a gente começa a gameplay. Aí nessa parte que a gente tá no porão é mais que um tutorial pra poder ensinar pra gente tudo que a gente tem que fazer. A gente simplesmente destrói algumas caixas aí, coleta alguns Zs, que eu não sei o que é. Aí a gente tem que sair quebrando todas as caixas aí, coletar esse tanto de Z até a hora que a gente quebra uma caixa e acha o tabuleiro do Zathura. Aí a gente consegue finalmente sair de lá do porão, a gente mostra pro Walter o jogo que a gente conseguiu achar e o Walter não dá um mínimo de atenção. O Danny pergunta pro Walter se ele quer jogar com ele, o Walter fala que não, porque ele acha o jogo um tanto quanto velho e sem graça. E o Danny fala que gostou e começa a jogar sozinho. O Danny então começa a jogar o jogo, ele gira a chave, aperta o botão, sai uma carta, só que ele ainda não consegue ler. Então ele leva lá pro Walter ler a carta pra ele. Oh, cool! Check this out. Read this for me. E o personagem do Danny bem alinhado com o personagem do Walter, né? Graças a Deus. E na carta tá escrito: chuva de meteoros, tome ação evasiva. Aí do nada começa a cair meteoros na sala. O Walter vai pra lareira se proteger e o Danny fica correndo atrás desse rato aí, que foi um saco pra mim conseguir pegar esse rato aí. Eu tive que tentar umas 3 vezes até eu morrer. Daí o Danny pega esse rato e entra debaixo da lareira, que é onde eles ficam protegidos da chuva de meteoros. Depois que eles viram que a chuva de meteoro destruiu a casa deles, o Walter fala que o pai vai matar eles, porque simplesmente a casa tá totalmente destruída. Aí o Danny olha pela janela e fala que eles estão no espaço. Aí o Walter, querendo ser muito espertão, fala que não, que tá à noite. Daí o Danny simplesmente fala com ele: eu acho que não. Aí o Walter questiona o Danny sobre o que é que ele fez, Danny diz que não fez nada, o Walter coloca a culpa no Danny, o Danny fala que se o Walter tivesse sido legal com ele, talvez ele não tivesse no porão e, consequentemente, não teria pego o jogo. Faz sentido, faz sentido. Então o Danny fica sem saber o que fazer, vai mexer no jogo e não acontece nada, e então eles deduzem que o jogo é feito por turnos. Daí, pra eles poderem entender melhor as instruções, eles leem o que tá escrito na caixa, que na teoria seria o manual de instruções. E tá escrito o seguinte: atenção a todos os aventureiros, Zathura os aguarda. Você tem o que é preciso pra navegar pela galáxia? Não é para os fracos de coração, pois uma vez que embarque em sua jornada, não há como voltar atrás até que Zathura seja alcançada. As peças são reiniciadas ao final de cada jogo. Jogue de novo e de novo para aventuras diferentes. Daí o Walter vai no turno dele, aperta o botão, gira a chave lá, e aí sai a carta que diz: seu robô está com defeito. E eles sabem que nenhum dos dois tem robô, e o Walter fica tipo: que robô? O Danny também: que robô? E aí aparece um robô minúsculo andando na sala. Do nada, ele fica enorme, tipo uma Shiba
lá. Daí o robô fica correndo atrás do Walter e a gente tem que ficar correndo do robô. E simplesmente o jogo, ele não é nada intuitivo. A gente tem que adivinhar tudo que tem que fazer, sair correndo, tentar fazer isso, aquilo e perder tempo e morrer 300 milhões de vezes e... complicado, cara, complicado, viu? E tá só no início do jogo. Daí até que eu descobri que a gente tem que se posicionar na frente no porão. Então quando a gente fica parado na frente do porão, vem um robô, o robô tenta acertar a gente e ele simplesmente cai capengando lá dentro do porão, igual vocês estão vendo aí. Daí os moleques acham que o robô tá quebrado porque ele caiu lá e ele tá todo paradão, esquisito lá, estragado. E o Danny fala que tomara porque ele queria matar o Walter. Ele não, o robô. Daí do Neida, o robô se mexe e teletransporta pra algum lugar e leva os dois juntos. Aí do nada eles aparecem dentro de uma nave ou QG, não sei o que é, mas em algum lugar lá do espaço que não é a casa deles. E o Walter e o Danny ficam desorientados sem saber o que acabou de acontecer. O Danny acusa o Walter e fala que o robô é dele, o Walter fala que não mandou ele enlouquecer e levar eles pra lá. Aí eles começam a discutir assim como um zilhão de vezes nesse jogo. E aí o Walter começa a bater no Danny, o Danny bate em alguma coisa e o alarme começa a soar. Daí aparecem alguns robôs dizendo que precisam reparar o robô que tá caído no chão, que na teoria é do Walter. E os robôs pegam o Danny e o Walter dizendo que precisam destruir e incinerar porque eles são uma forma de vida alienígena e vão embora. Forma de vida alienígena. Aí nessa parte a gente começa jogando com o Danny e a gente vai destruindo aí algumas coisas, pegando alguns Z's aí também, pulando e apertando botões pra poder liberar portas até a gente chegar num determinado local. Aí nessa parte eu tava achando que o jogo tava dando muita vida à toa, tacando vida e a gente derrubava os inimigos de uma forma muito fácil, tudo mais, até a gente chegar numa parte aí que escaralhou foi tudo e aí a gente passa também nessa fase por alguns lasers que eu vou te falar, meu amigo, que laser da miséria. Puta que pariu, eu não conseguia passar esses lasers. Toda vez que eu passava por um laser, eu... o tempo inteiro, cara. Era muito chato, não era difícil, mas era chato. Eu não sei o que tava acontecendo. E essa parte eu achei ela muito repetitiva porque a gente apertava o botão o tempo inteiro, abria a porta, destruía a máquina, destruía a caixa, pegava Zs, pegava vidas e apenas isso. E simplesmente quando a gente conseguia abrir a porta e ia para outro lado, era pra poder fazer exatamente a mesma coisa com o mesmo cenário. Então eu achei simplesmente muito repetitivo. Depois de passar por um monte de laser e destruir algumas armas, a gente encontra o Walter, porém ele tá preso em uma sala que até então a gente não consegue acessar. O Danny chama o Walter fala pra ele que ele tá preso em algum lugar que parece uma cela e pergunta se o Danny consegue abrir o respirador, que é essa barra de ferro aí. O Danny tenta, mas não consegue. Também, né, tadinho, esmirradinho, pequenininho, é querer demais, pô. O Walter fala que o Danny precisa tirar ele de lá e que ele não viu nenhum ser humano lá e que parece que quem comanda o lugar são totalmente os robôs. Aí o Danny sugere que eles tenham um bate-papo lá com os robôs e fala que foi tudo um mal entendido. Daí o Walter acha fazer isso um absurdo porque ele tem sorte de ainda estar vivo e pede ajuda pro Danny de novo. O Danny fica perdido sem saber o que fazer. O Walter sugere que ele precisa encontrar alguma chave ou alguma sala de controle e pede novamente pra o Danny ajudar ele pela terceira vez porque ele precisa sair de lá. Daí a gente continua jogando com o Danny com o objetivo de achar essa sala central ou então algum botão, alguma coisa pra poder liberar o Walter. Tudo repetitivo de novo até a gente chegar nessa fase escaralhada aí, ó. Na moral, essa fase aí eu devo ter morrido umas 20 vezes, porque a câmera desse jogo é maravilhosa, meu amigo. Eu tava vendo em alguns lugares aí que de gameplay nesse jogo são de 2 a 3 horas e eu gastei o dobro. Daí a gente sai daquela fase do caralho e a gente aparece numa plataforma de novo fazendo as mesmas coisas repetitivas que a gente já tava fazendo. Até que muda um pouquinho a estética dessa parte. Daí eu entendo que a gente tá num lugar diferente e a gente simplesmente consegue encontrar a sala de controle que a gente consegue depois finalmente liberar o Walter. Liberdade, filhão! Os robôs aparecem igualzinho Bruxa de Blair do nada. E leva o Danny embora, então a gente começa a jogar com o Walter agora. Daí a gente começa a jogar com o Walter e começa a fazer exatamente as mesmas coisas que a gente tava fazendo com o Danny. Daí eu cheguei nessa parte aí e eu entendi que eu tinha que me pendurar e sair pulando lá até chegar lá do outro lado. Só que eu, muito burra também jogando essa bosta, eu simplesmente não sabia como que eu fazia pra poder pular. Então eu simplesmente fui e procurei uma solução alternativa, mesmo o jogo me mostrando anteriormente como que eu poderia ter feito. E eu não prestei atenção. Joguinho de criança antigamente não era tão intuitivo assim não, ainda mais em English. Se English hoje pra mim tá difícil, imagina quando era criança, porra. Aí a gente chega nessa fase aí que é um tanto um pouquinho diferente de tudo que a gente fez aqui até agora no jogo, em 1 hora de gameplay. Parecem aranhas atirando na gente, mas na verdade são máquinas mesmo atirando na gente. A gente tem que ir apertando aí, fazendo esses kick time events aí, tem que apertar aí quadrado, triângulo, bola, X, de acordo com a necessidade do jogo aí. Daí a fase muda um pouquinho, só a estética, porém a gente faz exatamente as mesmas coisas até a gente conseguir encontrar o robô. Aquele robô
que tava correndo atrás da gente, querendo matar a gente lá dentro de casa. Pois é, tá tentando matar a gente aqui agora. E aí eu fiquei um monte de tempo tentando matar esse robô aí, dando braçada de robô nele. E ele não morria de jeito nenhum. E eu, porra, mas o que eu tenho que fazer aqui, cara? E eu tive que ir pro YouTube pra poder saber o que é que eu tinha que fazer. E daí, vendo o vídeo, eu descobri que quando o robô começasse a acionar esse foguinho aí, esses propulsores dele aí, eu tinha que simplesmente mirar num lugar onde não tinha nenhum robô pra poder reprogramar ele. E foi a coisa mais fácil e burra do mundo. E aí, depois da gente conseguir prender o robô pra poder ser reprogramado, a gente chega na câmera de reprogramação de robô e conseguimos encontrar com o Danny. E nas opções de reprogramação são segurança, batedor, patrulha e servir e proteger. O Walter sendo o Walter, lógico que ele ia escolher servir e proteger, né não? Aí ele aperta o botão, servir e proteger, e o robô é reprogramado. Aparecem alguns robôs pra poder pegar os meninos, eles conseguem pegar os dois. E aí o Danny dá a ideia do Walter dele usar o robô que ele acabou de reprogramar. Então o Walter só grita: servir e proteger, robô! Servir e proteger! Aí pela primeira vez no game a gente começa a jogar com um robô. A gente chega numa fase totalmente diferente, que simplesmente é uma fase de corredor até chegar numa determinada parte. E depois vai pra um corredor de novo. E a gente sai derrubando aí um monte de robô, atirando um monte de robô, nave aí, tudo loucão aí das ideias. E eu falo pra vocês, de arma, obviamente por ser o robô, né? Eu achei muito mais legal jogar com o robô no sentido de arma, no sentido de como destruir os inimigos. É muito mais legal jogar com o robô. Então a gente consegue atacar os inimigos aí de bem pertinho e também de longe com as armas que são embutidas no próprio robô. Então em questão de ataque eu gostei de jogar mais com o robô. Daí chegou nessa parte aí que eu tentei destruir tudo. É outra parte também que eu demorei demais, colega, demais. Nessa parte que eu tentei destruir tudo, destruir todos os inimigos, inclusive destruir também todos os robôs. Só que tinha um problema. Eu atirava nos robôs e eles não morriam de jeito nenhum. E aí eu simplesmente larguei os robôs pra trás e comecei a subir aí nas plataformas. E aí tem esse bug aí do Neida, que o robô do nada subia e do nada ele descia. Eu tive que pesquisar tudo de novo. Eu fiquei mó tempão rodando essa fase inteira, tentando achar um botão, tentando achar uma parte pra poder passar, uma fenda, um trem pra poder destruir. E nada, meu amigo. Até que eu tive que voltar lá no YouTube e terminar de assistir o vídeo que eu tava vendo dessa fase e eu descobri que o meu jogo tinha bugado. Estou cansado, jefe. Uma das portas tinha que ter aberto. E aí, como eu tava jogando aqui no PCS X2, que vocês sabem bem que é um emulador de PlayStation 2 maravilhoso pra um PC, eu pelo menos gosto muito, eu não tinha feito um save próximo no programa. Então eu tive que utilizar o checkpoint do próprio jogo, que era lá atrás, e tive que jogar tudo de novo. Daí, depois de passar daquela fase horrorosa que vocês viram aí, a gente continua jogando por uma parte aí de corredor até chegar numa parte que a gente começa a cair infinitamente. Depois de cair em infinitos mundos e não bater em nenhuma pedra, que isso aí, sinceramente, eu posso dizer que isso foi fácil pra caramba, a gente chega nesse robozão grandão aí, ó. E basicamente o que a gente tem que fazer aqui é ir destruindo os membros dele até que ele morra. Literalmente a gente tem que ir destruindo aí um braço, outro braço, e depois até fazer com que ele morra, pra gente conseguir passar dessa fase aí e liberar os meninos, o Danny e o Walter, que estão presos lá naqueles raios lá. E a gente consegue simplesmente matar o robô e libertar os meninos, graças a Deus. O robôzão explode e a gente vem correndo com os meninos e eu consegui morrer nessa parte. Sério. E aí eu tento de novo e eu continuo correndo com os meninos no braço. Até que a gente teletransporta e leva os meninos pra algum lugar junto com a gente pra poder sair daquela explosão. O robô salva eles, teletransporta e eles voltam pra casa. Voltando pra casa, eles ainda estão no espaço e eles precisam continuar o jogo. Porém, eles reparam que o robô tá caído, aparenta estar descarregado. Eles deduzem que o robô precisa de baterias pra poder voltar a funcionar assim como ele tava funcionando anteriormente, né? Aí o Walter vira pro Danny e pede pro Danny começar a jogar o turno dele. Aí o Danny fala que não quer jogar, que tá com medo. E aí o Walter vai lá e fala com o Danny que ele é um bebezão de novo. E aí eles começam pela 50ª milionésima vez discutir, porque um fala que é bebê, o outro fala que não é. Aí o Danny resolve jogar pra poder acabar com isso logo e sai a carta. Na carta tá escrito: você passou muito perto de Thesaurus 3, gravidade aumentada. O Walter diz que isso não parece ser bom. A casa inclina por conta da gravidade e eles se seguram no robô, o que não adianta de nada, porque eles saem voando juntamente com o robô.
Daí, depois dessa parte aí, a gente cai num planeta, que é o planeta Tesoures 3. E é um planeta cheio de fogo, lavas, e é bem ambientado com essa parte aí, porque é bem focado no filme, porque o filme é focado nos órgãos, e os órgãos, não é órgãos, tá, colega? São os órgãos, olha eles aí. O filme é focado nos órgãos, e os órgãos são atraídos por calor. Daí o Walter, com a magnitude da inteligência dele, ele consegue deduzir que o robô precisa de baterias. Então é nessa parte aí do jogo que a gente vai atrás de baterias pra poder voltar com o robô, pro robô continuar ajudando a gente, pra gente poder finalmente voltar pra casa. E essa é outra fase que eu morri 300 milhões de vezes também, por conta que essa câmera é maravilhosa e não dá pra poder entender o que tá acontecendo. Desgraça! Aí a gente vai lutando contra alguns bichos aí, destruindo algumas coisas, coletando alguns pontos de energia e também alguns Zs. E a gente simplesmente encontra esse bichão aí diversas vezes, que ele parece muito com o Coisa do Quarteto Fantástico. E pelo tamanho do bicho eu achei que fosse mais difícil de derrotar ele, não, mas 3 pauladas já resolve. Aí a gente chega nessa parte aí que a gente tem que ficar pulando em cima dessas tartarugas aí, só que a gente não sabe até quando que a gente pode ficar em cima dessas tartarugas. Ô, fase do diabo, macho. Porque isso aí foi difícil demais. Toda hora eu morria nesse caralho dessa fase aí, morria e pegava o Z e voltava aí, faltava um monte de Z pra poder pegar de novo, eu não sabia até onde que essa tartaruga ia. Nossa, foi difícil. Até que enfim eu consegui passar aquela fase aí, eu continuo destruindo aí alguns ovos e aparecendo alguns bichos aí, continuo coletando alguns pontos de energia e alguns Zs também. Essa fase, assim como todas as outras fases, é um tanto quanto repetitiva, porque você vai fazendo as mesmas coisas até o final, mas tá bom. Joguinho de criança, 2005. Depois de passar por tudo isso daí, a gente consegue finalmente encontrar o Danny. E depois que a gente consegue pegar as células de energia. E aí a gente tá bem conversando quando do nada uma água-viva gigante, cara, mas gigante, leva a gente embora e o Danny fica sozinho de novo, pra poder variar. E daí é óbvio, né, que depois que o Danny ficou sozinho e a água-viva gigante levou lá o Walter embora, a gente começa a jogar com o Danny. Na mesma fase que a gente tava jogando com o Walter. Aí a gente sai destruindo tudo, igual a gente tava fazendo as mesmas coisas lá com o Walter, e aparece essa fase da tartaruga do diabo de novo. E eu morri 300 milhões de vezes, cara. Até que eu consegui passar essa fase do caralho aí, fui destruindo um monte de coisa, até a gente chegar nessa parte que tinha um bichão de lava grandão aí, ó. Por ser um boss do jogo, tava sendo algo muito fácil. Eu consegui derrubar esse boss aí muito fácil. Cara, é literalmente uma questão de relatividade esse jogo, viu? Porque em fases simplesmente muito fáceis, em situações muito fáceis, eu morro fácil também, cara. Era uma dificuldade do cão. Aí chegava nos bosses, 2 minutos pra poder derrubar. É bicha. Aí nesse período que a gente ficou jogando com o Danny, aparentemente o Walter encontrou o robô, levou as células de energia pra ele e chegou até a gente juntamente com o robô de novo. Aí o Walter, sendo o dono do robô, pede pra poder voltar pra casa e o robô nos teletransporta de novo pra dentro de casa. Daí eles estando em casa, o Walter joga de novo no turno dele e aí a carta que sai tá escrito: você foi promovido a almirante da frota, avance 4 casas. Daí chega a vez do Danny, o Danny não quer jogar porque tá com medo, pede pro Walter simplesmente continuar jogando e o Walter fala que quem tem que jogar é o Danny. E aí o Walter fala com o Danny que se ele não jogar, eles vão ficar presos pra sempre no espaço. O Danny disse que por ele eles poderiam ficar no espaço pra sempre, porque o Walter sempre culpa ele de tudo. Daí o Danny, muito inteligente, aproveita que o Walter precisa dele e conversa com o irmão dele pedindo pra ele parar de ser tão malvado com ele e que ele trate como irmão dele, senão ele não vai mais jogar. O Walter fala que tá bom, o Danny joga e pega a carta que tá escrito: você foi visitado por órgãos. Aí eles acham que isso não é tão ruim. Até aqui, meu amigo, porque aqui descobrimos quem são realmente os órgãos. Daí do nada aparece uma arma enorme do lado deles, cara, que é a nave dos próprios órgãos. Daí o jogo deixa explícito o que é que tem que fazer, mas aí eu fico correndo a casa inteira com o Danny sem saber o que eu tenho que fazer. Eu fui lá pro porão, mas não é pro porão que tem que ir. Eu fui pro caralho a 4 até que eu morri. Agora deu caralho mesmo, viu? Daí eu fui entender depois de novo, comecei essa fase e eu descobri que simplesmente eu tinha que ter corrido pra lareira, porque a lareira é segura. Daí, enquanto a casa tá sendo bombardeada pela nave dos órgãos, a gente se esconde lá debaixo da lareira então e a gente começa a jogar rápido pra poder acabar com isso logo. E aí é a parte do Walter. O Walter vai e joga novamente então, e a carta que sai fala recarregar. Eles não entendem muito bem, eu também não entendi porra nenhuma do que é esse recarregar aí. Aí o Danny vai e joga e a carta do Danny fala: resgate o astronauta perdido. Daí do nada, sem contexto algum de como que isso aconteceu, o robô aparece levando a gente pra uma nave ou nave-mãe, sei lá o que é isso, pra gente poder fazer essa parte de encontrar o astronauta perdido. Chegando lá nessa estação espacial ou nave-mãe, não sei, no rádio eles escutam um humano falando com eles. Aí eles ficam: nossa, é um humano, cara, vamos conversar com ele e tal. Aí eles vão lá,
conversa com ele, é o astronauta perdido. Daí o astronauta conta pra eles que eles têm pouco tempo, que o sistema de segurança enlouqueceu devido aos bombardeios e que eles têm que desativar as portas pra poder liberar a nave. E que tem que ser rápido, porque senão tudo vai explodir com eles lá dentro. O robô aparece falando: proteger e servir, forma de vida alienígena, deve destruir. E é claro que o robô, ao invés de falar isso pros meninos, porque o robô tá reprogramado, ele fala simplesmente pra esse lacostão grandão aí, ó. A gente sai jogando com o robô nessa nova fase, e os meninos ficam lá no canto como se nada tivesse acontecido, tudo numa boa, e a gente sai destruindo dessa vez os nossos inimigos, os órgãos. Não robôs, mas os órgãos. Aí a gente tá preso lá onde a gente tava, que a cutscene muda pros meninos, e o Walter vai tentando achar um lugar, uma forma da gente conseguir sair de lá, só que simplesmente a gente não consegue, e a única forma da gente sair de lá é passando pela fenda que tá aí na porta. E claro que o Walter, sendo grande, não consegue passar por lá, então a gente tem que começar a jogar com o Danny pra conseguir passar por essa fenda e continuar o jogo. E até agora nessa parte aqui do jogo, essa foi a parte que eu mais achei legal, de jogar dentro de uma nave, que era um pouquinho mais diferente, tinha algumas coisas um pouquinho mais diferentes pra poder fazer, tentar passar alguns lasers ali que eu não conseguia passar de forma alguma, mas eu achei bem mais interessante, porém levando em consideração que eram as mesmas coisas. Apertar botão pra poder sair, pra poder abrir porta, pra conseguir fugir, destruir torretas que estavam tentando matar a gente, pegar alguns Zs e por aí vai, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Aí finalmente a fase com o Danny muda e a gente simplesmente tem que ficar passando por essas plataformas aí que ficam girando, e na lógica tá tudo certo, porque a gente tá no espaço, mas que elas ficam girando aí, ô, fase do caralho de novo, meu Deus. Difícil demais, porque a câmera não ajuda e a gente não sabe se tá perto, se tá longe nesse caralho. Eu morri 1 zilhão de vezes nisso aqui de novo. Aí depois de passar por isso tudo, a gente descobre que simplesmente a gente passou pra poder apertar um botão. O botão que abre a porta pro Walter passar. Um botão. Aí depois que a gente libera a porta, o Walter começa a entrar num lugar novo e a voz no rádio fala com ele e explica pra ele que ele tá no salão estelar de polpa e ele precisa ir em direção à seção 5 e depois pro eixo central. A voz pede pra que o Walter encontre ele lá no topo da agulha e rápido. Não sei que topo de agulha é essa, mas mandou ser rápido. Então o Walter fica preocupado com os órgãos e a voz no rádio diz que ele não precisa se preocupar e que ele vai atraí-los pra longe. Daí a gente começa a jogar então com o Walter indo atrás dessa seção 5. Aí nessa fase com o Walter aí a gente começa a fazer exatamente as mesmas coisas que a gente tava fazendo na fase anterior com o Danny, até que foi aqui que a gente tinha de novo que pular e sair pulando nesses bastões aí. Eu tentei achar uma alternativa, não consegui, eu morria toda vez, até que eu tive que ser forçadamente a descobrir como que eu fazia pra poder pular. E eu sei, lá no início do jogo tava mostrando como que eu tinha que fazer e simplesmente era só apertar R1 pra ele ficar balançando e depois X pra ele poder pular. Daí a gente vai subindo em algumas plataformas, subindo, destruindo, fazendo tudo a mesma coisa, até a gente chegar na seção que o astronauta pediu pra gente poder chegar. Chegando lá, a gente encontra com o Lacostão de novo, ele ameaça matar a gente, até que o Danny aparece e chama a atenção do Lacoste pra ele. E aí ele consegue salvar a gente, o robô aparece junto e começa a lutar com o Lacostão. Agora sou eu e você, meu gostoso! Aí o robô começa a destruir tudo como de costume, começa a matar os lagartão lá, tudo certinho lá, e os meninos ficam ali encolhidos ali no canto, como se tivesse tudo numa boa. E depois que a gente termina, o Walter entra em contato com a voz e a voz pede pra gente poder subir o elevador nível 3 pra poder encontrar com o rapaz da voz, que automaticamente é o astronauta. Aí finalmente eles conseguem encontrar lá com o astronauta, o Danny pergunta pro astronauta se eles conseguem voltar pra casa, e aí o astronauta fala que tem que ser urgente porque o lugar tá lotado de órgãos, então eles entram na nave do astronauta e voltam pra casa. A gente voltando pra casa, o Danny pergunta pro astronauta o que os órgãos querem, e aí o astronauta fala que simplesmente eles querem carne. O Danny simplesmente fala, que bom, até que o Danny descobre que a carne é ele mesmo. O jogo dá a entender que a casa tá sendo bombardeada de novo pelos órgãos e o astronauta pega lá um sofá que tá pegando fogo, talvez pelos bombardeios, e joga lá no espaço falando que os órgãos são atraídos pelo calor, então por isso que ele jogou lá o sofá pra eles poderem ir embora. Daí do nada a casa se parte com o Danny e leva o Danny pra algum lugar que até então a gente não sabe onde é que é. Só que a nave do astronauta tá danificada, então eles não conseguem pegar a nave pra poder ir atrás do Danny. Aí o Walter lembra que o robô consegue fazer teletransporte, então ele pede pro robô teletransportar ele pra onde o Danny foi. Daí nessa parte a gente começa a jogar com o Danny de novo e a gente tem que fazer exatamente as mesmas coisas que a gente tava fazendo nas outras fases. Pegar um monte de Z, pular a plataforma, tomar cuidado pra não morrer. Só que a diferença é que nessa fase parece que a gente tá num mundo ou num planeta de terra. Queria entender que diabo foi que aconteceu aqui, véi? E como vocês podem ver, alguns buracos aparecem às vezes com areia movediça. A gente tem que tomar cuidado pra não ser engolido. Daí do nada a gente começa a matar esses bichos aí, igual vocês estão vendo aí, e de repente aparece o ET Bilu, cara. O ET Bilu! Aí a gente tem que passar por essa parte
parte aí que a gente passa por essa plataforma e uns bichão do nada surge aí, que até agora eu não entendi que tipo de bicho é esse. Daí um bichão desses vem correndo atrás da gente. Essa fase aí eu garanto pra vocês que eu morri apenas uma vez e depois eu consegui fugir. Só que mesmo conseguindo fugir, os ET Bilu conseguem capturar a gente. Aí agora a gente volta com o Walter pra poder jogar. Então o jogo fica fazendo essa intercalagem assim. Joga com o Danny, joga com o Walter, joga com o robô. Joga com o Danny, joga com o Walter, joga com o robô. Ó, joga com o Danny, joga com o Walter, joga com o robô. Joga com o Danny, joga com o Walter, joga com o robô. Daí no caso eu não tinha entendido nada do que tinha acontecido aí com o robô. Fiquei batendo nele aí pra ver se ele acordava, mas tadinho, ele tava só levando porrada à toa. Mas nós chegamos aí no planeta que tava o Danny, né? Daí o Danny tava numa parte do planeta, a gente tava numa outra parte do planeta que até visualmente mesmo tava diferente ali. Porém a gente tava exatamente no mesmo planeta, a gente só tinha que se encontrar. Daí a gente seguiu na mesma coisa, destruindo um monte de coisa ali pra poder pegar ali algumas coisas pra poder servir ali de armamento, pegando os Z's ali também. E ô, faz do diabo de novo, meu amigo. Isso aí também demorei demais pra poder passar, viu? Daí a gente finalmente consegue encontrar o Danny e ele tá preso junto com esse bichão aí que tem 6 braços aí, que fica jogando um monte de coisa na gente, tentando destruir a gente. E vou falar pra vocês que esse boss aí foi um pouquinho mais difícil, viu? Porém, mesmo assim, comparando com as fases fáceis que eu morri 300 milhões de vezes, foi mais fácil matar esse boss do que passar nas fases fáceis. E matar esse boss aí consistia em a gente destruir essas bolas coloridas que ficavam ali, que eu não entendi pra que elas funcionavam, mas tentando deduzir, eu acho que cada bola dessa que a gente destruía, ele perdia uma arma. Então, sei lá, os lasers verdes ali, se a gente destruísse a esfera verde lá, ele perdia o armamento dos lasers. E aí às vezes apareciam esses caranguejos aí que era bom eles aparecerem pra gente poder matar, que normalmente a gente acha um saco quando a gente tá matando um boss, de repente aparece um inimigo menor. Porém no caso o inimigo aí dropava pra gente munição pra gente continuar matando o boss. Então tava de boa. Daí depois de derrubar esse bichão grandão aí, o astronauta aparece lá e aparentemente ele consertou a nave dele, pega a gente e leva a gente de volta pra casa. Aí então eles voltando pra casa, eles tentam jogar de novo, só que eles descobrem que o tabuleiro não estava lá, porque o tabuleiro tava na parte da casa que foi junto com o Danny. Porra, fudeu foi tudo. E virando lixo espacial, os órgãos pegam tudo quanto é lixo espacial pra poder colocar na nave deles, pra poder gerar calor, pra que eles possam utilizar de munição, pra que eles possam utilizar de combustível e também pra que eles possam utilizar pra se aquecer. Até que eles deduzem então que o jogo muito provavelmente está dentro da nave-mãe dos órgãos e eles vão para a nave-mãe dos órgãos para poder pegar o tabuleiro de volta, porque é a única forma que eles sempre poder voltar para casa, continuar jogando o jogo. Só que eles têm que ir rápido, porque senão esse jogo vai pro incinerador para poder virar fogo. Só que tem um probleminha aí no meio do caminho, meu amigo. Eles encontram aí diversas naves dos órgãos. Daí eles entendem que eles não vão conseguir chegar sozinhos porque eles não têm armamento para isso. Então eles decidem pedir pro robô para que o robô vá atrás dos órgãos e possa tirar os órgãos do caminho deles, para que eles sigam até a nave-mãe e o robô destrua as naves dos órgãos. Agora, sem zoeira, essa é a parte que eu mais gostei do jogo inteiro. Literalmente o jogo deu uma cara diferente pra tudo que a gente tava fazendo. A gente tava jogando tudo dentro de uma plataforma específica, dentro de um lugar específico, tudo fechado, ou dentro de casa. Agora a gente tá jogando simplesmente nos meteoros, não sei, mas na lua. A gente tá jogando podendo ver todo o universo ao nosso redor e eu achei essa parte magnífica, achei muito legal, porém muito lenta, porque jogar com o robô é uma lentidão do cão. Entre jogar com o Danny, jogar com o Walter e jogar com o robô, eu preferi jogar com o Walter, sendo bem sincero, porque era muito mais rápido. Porém, igual eu falei, em questão de armamento, é claro que é 1000 vezes melhor jogar com o robô. Mas em questão de jogabilidade, permitir que você dê um andamento ali na gameplay, jogar com o Walter é 3000 vezes melhor. Aí a gente vai andando, e pra poder saber qual é o rumo que a gente tem que seguir, é só a gente ir seguindo os Z's aí que a gente vai pegando, que os Z's mostram aí os rumos que a gente vai pegando aí. Em alguns lugares nessa parte aqui, a gente consegue pegar algumas munições pra gente conseguir destruir as naves dos órgãos que vão aparecendo, porque esse é o objetivo. Destruindo nave, aparece um monte de nave, enfim, eu achei bem legal essa parte, inclusive bem bonita também, até que parecem diversas naves juntas e destroem o robô. Aí nessa parte aí, o Walter vendo tudo, reclama que eles estão destruindo o robô dele, mas o astronauta fala que ele salvou eles e que agora é com eles e eles têm que seguir em frente. Aí chegando lá na nave-mãe, o astronauta fala que a gente precisa seguir o carregamento de lixo pra gente conseguir encontrar um incinerador. E é a primeira vez no jogo que a gente consegue jogar com o Walter e o Danny ao mesmo tempo. Na verdade, assim, os dois na mesma tela, no mesmo lugar, só que a gente controla o Walter. Daí é a mesma coisa, a gente tem que sair destruindo um mundo de coisas aí e de repente a gente encontra esse tanto de cabras aí que no filme também tem essas cabras, mas eu não me lembro por que tem essas cabras. A gente encontra aí com alguns lacostes aí, mata eles e segue o jogo. O Danny burro pra caralho fica preso aí nessa porta do caralho aí também.
Um jogo bugado, estragado do cacete. Daí nessa fase eu fico sem saber o que fazer, porque eu já matei um monte de Lacoste e nada resolveu. E aí eu resolvo pegar a torreta pra poder ver se eu tenho que atirar naquelas portas. E essa é a pior arma que existe nesse jogo. Não é essa única fase que tem as torretas, mas essa torreta é uma merda. Sinceramente é melhor você ter um combate próximo ali com o inimigo do que você usar essas torretas aí. Um lixo. Do nada o Danny sumiu. Não sei o que aconteceu, não sei se ele ficou preso em alguma parte. Eu deixei ele lá pra trás, igual ele tinha ficado preso naquela porta do caralho lá. Mas ele burro pra caralho, deve ter ficado preso em algum lugar que eu não vi. E eu fiquei jogando aqui sozinho e o Danny preso lá atrás. Mas na teoria acredito que o Danny deveria estar aqui com a gente. Tanto é que a gente chega nessa parte aí, do nada, bum, aparece o Danny. Daí nessa parte aí que a gente chegou, o Danny fala que achava que o astronauta ia ajudar a gente com os órgãos. Daí eles começam ali a conversar, a discutir um monte de coisa lá. Daí o Walter fala pro Danny pra ele poder ir atrás do jogo, enquanto o Walter distrai os órgãos pra eles não irem atrás do Danny. Aí então a gente volta a jogar com o Walter, a gente vai destruindo aí um monte de coisa de novo e vai matando aí um monte de Lacoste, que são os órgãos, né? Então a gente vai matando eles aí pra poder liberar o Danny, enquanto o Danny tá indo atrás lá do incinerador pra poder pegar o jogo. Cara, e nessa fase aqui, velho, um simples pulo que eu precisava fazer nessa corda aí, velho, eu tive que fazer não sei quantas vezes. Eu garrei nessa fase por conta dessa porra dessa corda aí. É isso que eu falo, nas partes fáceis do jogo a gente demora 300 milhões de anos pra poder passar. Que bosta, cara. Depois do Walter destruir tudo lá e matar os bichão tudo lá, a gente começa a jogar com o Danny agora indo atrás do jogo. Daí a gente faz tudo a mesma coisa, sai destruindo um monte de coisa, até que a gente consegue encontrar um incinerador. E o incinerador são essas... esteiras aí que vai levando a gente aí, que vai tentando de matar a gente também aí, que na teoria não era pra gente tá aí, era pra ter lixo, né? Então os lixos são cortados por essas serras aí, são amassagados por esses, sei lá, por esses chumbos aí. Também é uma fase que eu morri pra um caralho, e quando eu cheguei no final dessa fase, simplesmente o jogo foi queimado. Deu a porra. Obrigatoriamente eu tive que começar tudo de novo nessa fase. Daí eu fui rushadão, porque eu falei, quer saber? Foda-se. E aí rushadão deu certo, cara. Não adiantou ficar muito de mimimi, não. Fui embora, passei, peguei o jogo, fugi. E aí depois que eu consegui pegar o jogo, salvar ele de ser incinerado, pra gente conseguir finalmente voltar pra casa, eu continuei aí destruindo um monte de torreta, derrubando um monte de coisa, destruindo um monte de coisa aí também, pegando vários Zs até a gente chegar nessa parte. Daí a gente chega nessa parte aí também, começa a matar uns lacostão aí. Aí passa a porta, entra a porta, tudo repetitivo de novo, até que a gente chega no Lacostão pai, nesse cara aí, ó, nesse grandão gordão aí, que é outra fase também que eu demorei 300 milhões de anos pra poder passar, meu amigo, porque eu não entendi porra nenhuma do que era pra poder fazer aí. Daí a gente jogando com o robô, né, claro, eu tentei destruir o cara aí 300 milhões de vezes, e ele matou a gente também 300 milhões de vezes, até eu desistir de tentar entender o que era pra poder fazer e eu ter que ir pro YouTube e suplicar de novo em como que eu tinha que passar essa fase. E aí depois de ter perdido 300 milhões de anos nessa fase aí também, eu descobri que a gente simplesmente tinha que mirar no Lacostão e sair voando com ele, acionando os nossos propulsores pra poder bater lá naquele vidro lá na frente que já tá trincado. E a gente tinha que fazer isso mais ou menos umas 3 ou 4 vezes. E era coisa muito rápida e fácil de terminar essa fase. Eu demorei 1 milhão de anos pra poder terminar isso, meu amigo. Daí todo mundo se encontra de novo, todo mundo volta pra casa porque o astronauta consegue levar todo mundo de volta pra casa. Voltando pra casa, o Danny joga o turno dele e o Danny simplesmente é o ganhador do jogo. Do nada, depois disso, aparece um buraco negro sugando e chupando todo mundo e leva a casa, leva os órgãos, leva o astronauta, leva todo mundo, até que depois disso todos eles aparecem de novo em casa. E quando eles aparecem em casa, o Danny tá com o dedinho apontado lá no jogo antes de tudo começar e o Walter fala, não aperta esse botão. E finalmente o jogo acaba aqui. Em algumas partes do jogo são liberadas algumas partes extras. E eu descobri que esses extras se tratavam de cenas do próprio filme Zathura, o teaser do filme, o trailer do filme e também o trailer do filme Jumanji. Zathura é uma história paralela ao mundo Jumanji. Então por isso que dentro do jogo Zathura, além de ter o teaser e o trailer do próprio filme Zathura, também tem o trailer do filme Jumanji como forma de propaganda ali. E então é isso, meus amigos, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber notificação de vídeos novos e não deixe de se inscrever aí não para eu poder comprar meu pão, hein?